Hoje é dia de tour completo aqui na nossa casa A mais G. Vocês ainda não conhecem aqui no YouTube essa casa, mas a gente está sempre postando sobre ela lá no Instagram. Estamos chegando nos finalmente da casa e hoje eu vou mostrar todos os detalhes dela para vocês. Então, bora lá comigo conhecer a Casa Mais G. Começando a explicar alguns detalhes dessa casa, a primeira questão importante dizer é que nós assumimos esse projeto. Quando eu cheguei por aqui, a estrutura metálica dessa casa já estava finalizada e a obra estava parada por alguns meses e a gente começou ali a partir então da questão da parte do tijolo ecológico, laje de painel e tudo mais que a gente vai ver lá dentro. Outra questão, tamanho dessa casa. Nós estamos falando aqui de uma casa de 234 metros quadrados e um terreno de 439 metros quadrados, um terreno de esquina, certo? Outro ponto importante dizer também é que é o primeiro sobrado que a gente faz desse tipo de projeto com estrutura metálica e tijolo ecológico. Normalmente, né, todas as casas que a gente fez até o momento sempre foram térreas, então nós tivemos alguns desafios para aprender aqui na nossa Casa Mais G. Então, bora lá agora começar a entender a entrada, começar a entender as particularidades desse projeto. Já ouviu aquela questão que nem tudo que está no papel é executado em obra? Nesse local aqui foi exatamente isso que aconteceu. Isso porque nós tínhamos aqui nesse local realmente previsto, né, um espelho d'água, porém ele seria feito como se fosse uma piscina, certo? Uma piscina com degraus dentro desse espelho d'água. Por fim, durante as conversas e durante, né, no caso, todo esse trajeto que a gente teve na construção, o pessoal resolveu, né, os clientes resolveram a trabalhar com um lago. Então a gente fez um lago, tá, ornamental, vamos dizer aqui, onde futuramente ainda existe a possibilidade de colocar peixes ou não. Isso o cliente ainda está, no caso, pensando se ele vai seguir por esse lado ou não. Mas a gente colocou toda essa questão da parte de pedras aqui, fez esse local. E como, né, nós iríamos trabalhar com o lago, porque a gente fez esse lago com lona, certo? Eu não conseguiria mais trabalhar com esses degraus dentro da água, para a pessoa poder pisar na água. Então a gente teve que pensar em o quê? A gente teve que pensar em uma solução para que a gente pudesse caminhar por cima do lago. Em um primeiro momento nós pensamos em fazer, portanto, uma estrutura metálica, que foi o que a gente executou aqui, que gerou, lógico, né, alguns degraus aqui também. A gente elevou para conseguir fazer essa entrada e o deck, a gente queria algo diferente, algo que não fosse tão comum, vamos dizer assim, né? Com isso a gente trabalhou aqui com cruzetas de madeira. Cruzetas de madeira, pessoal, nada mais é do que um material que era utilizado antigamente em postes de energia mesmo, entendeu? Então, normalmente isso vende em locais que tem, por exemplo, materiais de demolição, esses locais que vendem coisas mais antigas e tudo mais, a gente consegue encontrar isso aqui. Nós conversamos com um dos nossos fornecedores que trabalha com questão de forro de madeira e tudo mais, ele encontrou essas cruzetas, a gente definiu as quantidades e a gente fez um deck totalmente diferente, um deck então com cruzetas de madeira. Além disso, nós temos aqui, e essa parede aqui, ela já estava, né, já havia sido executada quando eu assumi essa obra, então nós tínhamos toda a estrutura metálica e a parede de pedras. Essa parede que ela fica na parte da sala, a gente vai entrar lá dentro, vocês vão entender um pouco melhor sobre isso. Ela é a parede mais bruta que eu já vi na minha vida, pois ela é uma parede dupla, certo? A gente tem, no caso, essa folheta trabalhando aqui nessa parte. No interno dela, na parte de dentro, nós temos uma estrutura que sobe por dentro dessa parede, certo? Para que a gente possa ter uma rigidez e não ter problema com isso aqui, não ser apenas pedra em cima de pedra. E depois nós temos outra face de pedras, então é pedra, concreto e pedra. É uma parede muito, muito espessa, tem mais de 40, 50 centímetros, certo? E vocês vão ver lá dentro agora no detalhe como que fica esse aspecto lá dentro da sala. Entrando aqui na casa então, nós temos essa porta de madeira que ela vai até o nosso forro de madeira, certo? Então a gente tem um visual bem bacana sobre isso. Aqui vocês vão ver que nós trabalhamos o ambiente de formas diferentes, onde nós temos forro de madeira em alguns pontos e em outros nós vamos ter laje de painel. Entrando aqui, a gente vai ter, como eu disse lá fora, a nossa parede de pedras. Então aqui é uma sala, certo? A gente está trabalhando pelo fato de que nós temos uma parede de pedras, eu não consigo fazer, né, os pontos de elétrica, pontos de cabo de rede e tudo mais, eu não consigo fazer eles embutidos, né, porque é um material que a gente não consegue, no caso, fazer um vão. Caso eu fizesse algum corte nessa pedra para que eu pudesse embutir isso, ia ficar muito feio. Então por isso que a gente trabalha com tudo isso na parte externa. Então nós temos desse lado, aqui ainda existe, né, existe uma indefinição de qual vai ser de fato o lado que vai ser colocado a TV, então a gente deixou nos dois lados, né, tanto desse lado aqui quanto desse lado de cá, a possibilidade dos proprietários poderem colocar a TV deles. Outro quesito que é muito importante, que vocês vão ver bastante aqui, é essa questão de ter trabalhado
toda a estrutura metálica, né, na questão da parte do forro, aparente. Normalmente nós temos a opção de trabalhar com esse forro passando por baixo da estrutura metálica, então com isso você não consegue ver nada das vigas metálicas aqui, ou a gente pode trabalhar em quadrantes, vamos dizer assim. Então vocês podem ver, né, que aqui eu tenho um quadrante das vigas metálicas e meu forro ele trabalha descansando por dentro dessas vigas metálicas e deixando tudo aparente. O mesmo acontece no nosso no caso, tão desejado e comentado piso em concreto polido. Aqui nós trabalhamos de duas formas. Aqui no térreo nós temos um piso em concreto polido padrão, vamos dizer assim, certo? E lá em cima a gente trabalhou com ele lapidado, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu já recebi a seguinte dúvida: Jonathan, o que são essas soleiras que você coloca no piso em concreto polido? Isso acontece, pessoal, toda vez que nós temos uma casa elevada do solo. Por quê? Porque essa soleira que as pessoas perguntam o que é, nada mais é do que uma viga metálica. E o que está acontecendo aqui é que eu trabalho a minha laje no mesmo nível, né? O topo da minha viga metálica é o meu nível acabado do piso. É como se eu tivesse, né, o perfil que nós temos, que é o perfil W. Ele está aqui e eu trabalho com a minha laje encaixando aqui dentro e meu piso nivelando por cima, no caso, do nosso topo da nossa mesa da viga metálica. Eu deixo isso aparente. Se eu trabalhasse com essa laje por cima, o que ia acontecer é que eu ia perder uma altura, né, no caso do meu pé direito, certo? Porque se eu trabalho com cima eu vou ganhar pelo menos ali 10, 12 centímetros de laje que seja. Então eu ia perder essa altura. Então caso, né, você vá trabalhar com o seu piso, né, vai trabalhar com a sua casa elevada do solo, com estrutura metálica, esse aqui é um ponto muito importante, tá? Qual que é a altura que você tem entre a viga metálica do piso para a viga metálica do topo, certo? Do pé direito, no caso. Isso aqui precisa ser respeitado, então vocês podem ver que a gente manteve aqui, porque se caso você, eu não quero trabalhar com esse piso, por exemplo, eu não quero que apareça essa soleira metálica, esse perfil metálico. Você teria que trabalhar com essa laje por cima. E a gente não pode trabalhar com essa laje por cima fazendo uma pequena capa de concreto. Se você vem e trabalha, por exemplo, com apenas 2 centímetros, 3 centímetros em cima dessa viga metálica, eu tenho um perfil, né, no caso, eu tenho uma espessura muito pouca de concreto, e aí isso com o tempo pode ser que comece a ter um problema de fissuração nesse local e também no caso de desplacamento. Então, se você for trabalhar com essa laje por cima da viga metálica, você tem que trabalhar com a laje inteira por cima da viga metálica e aí você vai perder essa altura. Então, esse é um ponto importante para ser analisado. Vindo para cá, a gente começa a ver as particularidades que eu comentei em relação aos tipos de acabamento. Então, ali a gente tem forro de madeira, mas para esse lado aqui, está sendo todo trabalhado como? Com a nossa laje painel. Uma laje que precisa ser muito bem pensada, muito bem estruturada, para que a gente não tenha problemas em relação principalmente à iluminação. Uma coisa que eu sempre digo é, se você pretende ter uma iluminação planejada na sua casa, você quer saber, eu quero acionar esse interruptor para ligar aquela iluminação, eu quero ter um trilho, eu quero ter um spot diferente. Se você quer trabalhar mais planejada essa iluminação, façam sempre um projeto luminotécnico para que tenha essas definições de onde vai ser cada um desses pontos. Porque a laje painel, ela não aceita erros, e isso vai ficar muito claro aqui. O que nós tivemos aqui foi o seguinte, como eu disse, eu assumi esse projeto, e quando a gente assumiu, eu comecei a avaliar que existiam vários pontos que o projeto hidráulico e o projeto elétrico, eles não conversavam de uma forma para que realmente, né, no caso, casassem com uma casa em estrutura metálica. O que eu quero dizer com isso? A estrutura metálica, diferente de uma alvenaria convencional, por exemplo, ela não aceita que eu passe tubulações por ela, certo? Eu não posso passar uma tubulação de 100 milímetros em uma viga metálica, porque ela é a estrutura dessa casa e eu não consigo fazer um reforço nesse ponto. Com isso, quando a gente começou a ir mais para os detalhes dessa casa, a gente começou a avaliar que alguns pontos não foram pensados dessa forma e a gente teve um problema exatamente aqui. Então eu tenho na minha laje painel um ponto onde precisaria ser um local onde a gente teria uma alimentação de água fria. Essa alimentação ela desceria por aqui e ela viria alimentar essa parte da casa. Nessa parte da casa eu tenho lavanderia e eu tenho lavabo. Porém, esse projeto ele pensou, como eu disse, que aqui a gente teria um forro, por exemplo, e eu conseguiria passar essas tubulações. Como eu não conseguia, e a gente tinha deixado isso previsto inicialmente na passagem da laje, eu tive esse problema onde ficou essas marquinhas ali, algo que, obra acaba acontecendo.
Outro ponto que a gente precisa pensar, como eu disse, né, voltando da questão da iluminação, da mesma forma que a gente tem essa questão da infraestrutura hidráulica, nós temos os pontos de iluminação. Cada ponto de iluminação precisa ser muito bem pensado para lá na fase de montagem dessa laje, a gente já começar a fazer os pontos, né, no caso as passagens para essa infraestrutura. E essa passagem, ela está ali, não tem como mais ser mudada. Que a gente fez durante esse período, então a gente já veio deixando todos esses pontos marcados, né, para que a gente não tivesse esse tipo de problema. Então toda vez que a gente usa a laje painel, que é uma laje muito interessante de se utilizar, porque primeiro nós estamos trabalhando com um material na sua condição natural, então nós não vamos ter uma pintura nele, nós só temos uma resina, na verdade, para impermeabilizar essa laje, mas nós não temos um forro, por exemplo, para escondê-lo, então você economiza nessa questão do forro, certo? Você só utiliza a laje e deixa ela aparente. Jonathan, mas a laje painel não é mais cara? Ela é mais cara do que uma laje treliçada comum, porque nós não temos elementos de preenchimento dela entre os trilhos. Vocês podem ver que ela é, no caso, uma laje, os trilhos dela são encostadinhos um com o outro, e isso que faz, no caso, a sua estética. Ela é um pouco mais cara, mas quando eu entro em um comparativo entre laje treliçada mais um forro e laje painel sem forro, ela acaba saindo mais em conta. Outro ponto que nós temos na casa Mais G aqui é nosso jardim, né? Então nós temos um jardim central à casa aqui, que no caso é o coração dessa casa, né? Então toda a casa tem, no caso, está voltada para esse local que eu estou aqui. E o interessante dessa parte do projeto é o quê? Lá em cima, né, no caso, nesse vão todo que nós temos aqui, que é um pé direito de praticamente 9 metros de altura, né, nós temos 3 metros, mais 3 metros e mais quase 2, 3 lá em cima, então a gente tem quase 9 metros, tá? 8 e pouco na verdade. Nós temos nossas venezianas industriais, que vão fazer o quê? Elas estão aqui para fazer toda essa exaustão do ar quente que vai ter dentro dessa casa e melhorar o conforto térmico dela. E além disso, nós temos um sistema, né? A gente trabalhou aqui com um sistema de cobertura abre e fecha, Zetaflex, cada local nós temos um nome diferente. Então a gente pode abrir, né, no caso, a nossa cobertura e até mesmo se caso o cliente queira, é possível num dia de chuva, uma chuva mais tranquila, pode ser que ele deixe aberto para que possa chover no seu jardim. Então uma solução bem bacana que nós temos nesse meio da casa aqui, sem contar que nós temos essa iluminação aqui, ó. A gente está de dia e está muito bem iluminada essa casa, né? Mais um projeto aí, como vocês sabem, do Paulo Trigo. Voltando aqui para a nossa face agora aqui da parte da cozinha, né? Na cozinha a gente também trabalhou com laje painel e aqui entra aquela questão que eu comentei em relação aos tipos de iluminação. Então aqui eu tenho spots, aqui eu tenho trilhos, certo? Que a gente utilizou para a gente poder direcionar a parte da iluminação. E uma coisa que é interessante dessa casa é o seguinte, nós precisávamos, tá, garantir que essa cozinha ela fosse um local que fosse possível a gente climatizar ele. Por quê? Porque a proprietária ela trabalha com doces, com chocolates e tudo mais, então por isso que vocês podem ver que a gente tem uma bancada, né, com um tamanho até grande aqui. Inicialmente também não era assim, a gente pensou durante o processo, né, no caso da parte da construção, em trabalhar uma bancada que ela pudesse ser utilizada na parte interna para trabalhos e na parte externa, né, para o dia a dia, para uma refeição rápida ou algo nesse sentido. Mas a gente queria integrar esses ambientes, mas ainda assim abrir a possibilidade de separá-los, porque a gente precisaria fechar tudo isso aqui para ter um ar-condicionado. Então nós temos aqui um ponto de ar-condicionado, né, no caso a infraestrutura para receber uma máquina de ar-condicionado, e eu precisaria fechar. Então olha só o que aconteceu aqui. Nós, junto com a empresa Esquadria, a gente definiu, então, a gente criou uma porta nesse local, e a gente colocou esse sistema de fechamento que para quem já foi, por exemplo, um apartamento de praia, algo no sentido, é bem comum o pessoal na sacada fazer isso. Que é aquele sistema que você coloca dentro do trilho e vem fechando. Então a gente consegue vir fechando todo esse ambiente, eu não vou fechar tudo, mas olha lá, a gente encaixa e fecha. E aí fazendo isso a gente conseguiu chegar nessa solução onde eu consigo manter integrada a cozinha e da mesma forma, quando necessário, a gente manter fechada para climatizar e a cliente poder utilizar para os trabalhos dela. Maravilha! Depois disso, nós temos aqui a parte da nossa garagem, que a gente fez completa com as nossas conhecidas já aqui do canal e de outras obras que nós executamos, as nossas folhetas de paralelepípedo. Aqui eu tenho, né, uma rampa que foi feita desde a parte que a gente tem que vem de acesso à nossa parte ali da rua, e depois, né, como ela é uma casa que nós temos um desnível lateral, então
esse lado da rua, no meu lado direito, ele é mais baixo do que o lado de lá, a gente veio aqui para o fundo e trabalhou com uma escada, certo? Então a gente depois tem toda essa parte do jardim. Para acessar essa parte lá de baixo, né, nós temos esse acesso aqui por escada, da mesma forma que nós temos no meio da casa, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui nós trabalhamos com um pergolado, tá? Então pergolado aqui apenas de eucalipto tratado. Nós poderíamos trabalhar com ou outro tipo de solução para deixar talvez, no caso, ter um sombreamento melhor. Aqui a gente acabou optando realmente por trabalhar apenas com eucalipto tratado, né? Então podem ver depois que essa casa tem bastante pergolado. Nós temos pergolado aqui, nós temos pergolado na nossa face de baixo ali, e sem contar que nós temos lá na parte da sacada de cima, que nós vamos subir lá para mostrar para vocês, e na fachada também. Então, bora lá para cima agora da nossa casa A Mais G. A escada que nós fizemos aqui é uma escada metálica, certo? Porém, para que a gente pudesse, né, trazer essa pegada aqui, o próprio projeto já tem, com utilização bastante de madeira e tudo mais, a gente acabou optando por fazer os degraus em madeira, e a gente tem a parte de corrimão também, que foi colocado aqui, esse acabamento em madeira também. Além disso, quando a gente sobe aqui para cima, como eu disse mais cedo, nós temos um acabamento do piso de uma forma diferente. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que preferem do jeito que a gente está lá embaixo. Lá embaixo, o piso em concreto polido ele está apenas feito o polimento, e aqui a gente trabalhou com ele lapidado. O que acontece quando eu faço uma lapidação do piso, certo? Para quem não entende, a lapidação do piso nada mais é do que fazer um polimento, né, desse piso com um disco diamantado para que a gente possa, no caso, comer, vamos dizer assim, né, tirar uma pequena película da parte de cima desse piso em concreto polido. Normalmente de 1 a 3 milímetros é a espessura que a gente consegue tirar quando a gente faz esse polimento. Com isso, o que vai acontecer? A gente vai aparecer, no caso, as pedrinhas do concreto, certo? Então, diferente lá de baixo, que você vê todo aquele piso em concreto, né? Lógico, com suas variações de tons ali na parte cinza, mas sem aparecer as pedrinhas, aqui quando eu faço esse polimento, faço essa lapidação, as pedrinhas aparecem. Então aqui a gente ainda está num processo pré-finalização, onde a gente ainda precisa entrar com a resina final desse acabamento. A mesma resina que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar na parte de baixo também. E uma dica que eu sempre digo é, uma dúvida comum, Jonathan, eu quero fazer uma lapidação de piso, não, quero fazer concreto polido na minha casa. Não escorrega muito? Não escorrega muito desde que você trabalhe com a resina correta. Normalmente para a parte interna, certo? Onde a gente vai ter, no caso, essa movimentação, a gente sempre indica que seja trabalhado com uma resina à base de água, ou se você trabalhar com uma base de solvente, que são bases diferentes, trabalhar com uma base de solvente, mas que tenha um antiderrapante na sua composição, é uma possibilidade também. Agora, indo aqui para fora que a gente tem outro ponto bacana nessa casa. Então aqui a gente tem a parte de quarto, aqui em cima nós temos os 3 quartos, mais essa área que nós temos aqui que será uma área de estudos da casa. Saindo aqui para fora nessa parte da sacada, vocês podem ver que nós temos uma baita de uma sacada, certo? Grande mesmo. E vocês podem ver que nós temos um acabamento diferente aqui, né? Esse produto branco que vocês estão vendo no chão é uma impermeabilização que nós fizemos aqui, certo? Por quê? Porque nessa laje nós teremos um jardim. Então será plantado grama nessa parte aqui. Nós temos previsto em projeto também o uso de um deck também, para que quando a pessoa sair, por exemplo, para acessar essa laje, tenha todo o espaço para ela utilizar aqui, certo? E depois a gente tem essa parte da nossa laje jardim que vai ser executada. O que é importante a gente pensar, tá? Uma laje jardim, pessoal, não é qualquer tipo de impermeabilização que a gente pode utilizar. Então aqui foi contratada uma empresa especializada para que ela pudesse fazer essa parte de impermeabilização e garantir, né, primeiro, a estanqueidade disso. Então normalmente a gente faz a impermeabilização e depois disso a gente faz um teste de 72 horas, onde a gente enche tudo isso aqui de água e mantém essa lâmina d'água por 72 horas para garantir que não tem nenhum vazamento lá embaixo. Nem tudo são flores, a gente sabe que nem tudo são flores, então aqui a gente contratou uma primeira empresa, essa primeira empresa acabou fazendo esse trabalho inicial, mas não finalizou, e agora a gente está contratando uma outra empresa para realmente vir aqui e finalizar, porque essa empresa que a gente contratou inicialmente, a gente teve alguns problemas, alguns pontos de vazamento aqui. Então é muito importante que vocês tenham, tá? Busquem uma boa empresa, se caso, né, seja a ideia de fazer uma impermeabilização, não só de uma laje que vai receber um jardim, mas também, quem sabe, né, no caso, se você for trabalhar com sua cobertura mesmo, de uma forma impermeabilizada. Outro detalhe bacana que nós temos aqui na nossa casa Mais G são as portas dos quartos, tá? Então vocês podem notar o que? Nós fizemos aqui uma porta que ela vai do piso até o teto
de uma forma onde nós temos uma continuidade do forro, tá? Na parte externa. Então o forro ele vem, né? Aqui a gente está utilizando nos quartos também, nessa parte de cima, a gente utilizou também o forro de madeira. Eu não falei antes no vídeo, mas é um forro de madeira em cedrinho mesclado, tá bom? E esse forro ele vem e aí ele passa para fora, na sacada nós ainda temos esse forro, então a gente consegue ter essa sensação de continuidade do forro, por isso que a gente trabalhou, né, no caso com essa porta do piso até o teto, o que é importante dizer. Toda vez que a gente pensa em trabalhar dessa forma, nós temos que garantir a estrutura dessa porta. Então, dentro desse forro, eu tenho um perfil metálico que foi fixado e soldado na estrutura da própria casa para que depois eu pudesse vir e colocar a minha esquadria, né, no caso aqui uma esquadria de alumínio, fazer a fixação nesse perfil. Então, muitas vezes, né, as pessoas acabam pensando, nossa, mas como que ele fixou isso no forro? Não é fixado no forro. Nós temos uma estrutura por trás por dentro, no caso, né, desse forro, fazendo essa sustentação dessa porta. Aqui, outro ponto que a gente precisa analisar também, né, no caso que é importante dizer, é realmente essa sensação que nós temos que o forro, né, ele cai aqui para o meio. Nós temos aqui, mais uma vez, foi um ponto onde o projeto da parte hidrossanitária, ele não teve uma visão lá atrás, né, de como que a gente poderia resolver isso, trabalhar de uma forma melhor. E aqui nós temos uma captação de água de chuva. Então a gente ficou limitado aqui em relação à altura do pé direito, onde eu tenho uma calha-coxo passando por aqui e eu precisava criar uma descida para essa calha-coxo. A gente teve uma limitação em relação a essa altura. E qual foi a solução que a gente chegou? A gente chegou numa solução onde eu trabalharia com um forro um pouco mais alto nas laterais, fazendo essa caída aqui para o meio, para que eu pudesse então garantir essa parte, né, tanto essa parte de cá do quarto, quanto a parte de lá, com o pé direito um pouco mais alto. E aí, entrando para cá, nós temos, né, no caso, a parte do banheiro, que será mantido aberto, então do jeito que vocês estão vendo aqui, é como será trabalhado esse banheiro. Mas a parte interessante ainda não está finalizado, mas é esse vidro, né? Aqui a gente vai ter depois uma película que será colocada nesse vidro, para que não possa, lógico, né, alguém lá de fora ver aqui a parte de dentro, mas ela vai ser feita toda uma forma fosca, né? Então, tanto na parte de dia quanto à noite, no máximo que conseguirá ver lá da parte de fora será a silhueta da pessoa, vamos dizer assim. Então agora nós temos com esse vidro, né, na sua forma natural, mas depois, como eu disse, será colocada uma película para garantir toda a privacidade dos clientes. Mas como vocês sabem, nem tudo são flores nas construções. Então na Casa Mais Dia nós tivemos sim vários desafios, principalmente nessa questão que eu comentei para vocês durante o vídeo, em relação à compatibilização e à falta de experiência que nós temos de alguns projetistas, né, em relação a entender como funciona uma casa em estrutura metálica. Então, se caso você que está assistindo esse vídeo tem a ideia de trabalhar com sua casa em estrutura metálica, é muito importante que você busque um profissional para fazer a parte dos projetos complementares, estrutural, elétrico e hidráulico, que já tenha uma expertise em estrutura metálica. Quando a pessoa não tem essa expertise, ela acaba trabalhando esse projeto como se ele fosse um projeto comum. E uma casa em estrutura metálica não é um projeto comum. Ele muda e a gente precisa realmente encontrar encaminhamentos e soluções para que a gente possa ter a parte estética mantida, né? Não trabalhar, por exemplo, com uma tubulação aparente na parte da fachada ou algo nesse sentido. Então a gente teve essas dificuldades em relação à compatibilização. E além disso, se eu pudesse citar o principal problema que nós tivemos aqui foi em relação às esquadrias. Eu sempre bato muito forte a tecla aqui que quando você vai também procurar uma empresa para fechar a parte de esquadrias de alumínio ou vidros temperados que você vai utilizar na sua casa, que você precisa fazer uma boa pesquisa e trabalhar com uma empresa que realmente tem um bom nome no mercado. Por quê? Porque quando nós não temos essa possibilidade, quando a gente contrata, a gente não tem tanta referência dela assim, pode acontecer que essa empresa venha a ter algum problema no meio do caminho, que foi o que aconteceu por aqui, certo? E quando a esquadria dá problema, você não consegue finalizar essa construção. Aqui nós tivemos pelo menos de 4 a 6 meses de atraso aí, mais ou menos, em relação à parte de esquadrias, pois a gente contratou uma empresa e essa empresa ela acabou quebrando no meio do caminho, tá? Só que ela só avisou a gente que ela tinha quebrado quando era para ela estar finalizando o trabalho. Então a gente foi conversando, a gente foi tentando resolver, né, esse problema junto com esse fornecedor. Um belo dia ele virou para os clientes e disse: olha, realmente eu não tenho mais o que fazer, eu vou fechar as portas e não vou conseguir entregar a sua obra. Com isso nós perdemos cerca de 3 a 4 meses em relação ao tempo que ele deveria estar fabricando e montando essas esquadrias para depois começar todo um novo processo de cotações, fechamentos e então conseguir encontrar uma boa empresa para vir e finalizar nossa casa por aqui. Então, eu sempre digo, foco nessa parte inicial, foco em relação ao planejamento, né? E ter bons projetos vão fazer que você tenha uma obra muito mais tranquila e também nos fornecedores sempre busquem um que realmente vai te atender.
Esse, portanto, foi o nosso tour completo aqui na nossa casa Mais G e eu quero comentários sinceros. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa casa. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.